A paz do Senhor, bom dia a todos. É uma grande alegria nesta manhã de domingo podermos estar falando aos irmãos na nossa escola bíblica dominical. Hoje, dia 4 de abril de 2021, primeiro domingo do mês de abril, é comemorado o dia da Páscoa no meio do cristianismo. E o dia da Páscoa celebra a ressurreição, o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de darmos início à nossa escola bíblica dominical, eu gostaria de ler um texto com a igreja que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 13, no versículo 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Com esta palavra, eu quero desejar um bom domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa a todos os nossos irmãos, e que nós possamos sempre trazer à memória que foi um ato de amor do nosso Deus para conosco, e como diz aqui o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, Cristo nos amou até o fim. O Senhor sempre tem amor disponível para nós. Amém, meus irmãos? Então fica aqui esta palavra de abertura para o teu coração e que o Senhor te dê um dia abençoado e que nós possamos ter uma aula abençoada. Amém? Feche teus olhos, ore comigo e ore com fé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é bendita, boa e dura eternamente, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estudar a tua palavra, de poder meditar, Senhor, no santo livro. Ó Pai, nesta manhã, em todos os lares em que estiverem acompanhando a transmissão desta escola bíblica, que a tua palavra, Senhor, que é o rolo voante que entra nos lares, Pai, possa também encontrar abrigo nos corações. Visita cada lar, Senhor, cada crente, cada irmão que acompanha, ó Pai, o estudo da palavra do Senhor para fazer abençoar e prosperar a vida dos teus, ó Pai. Abençoe-nos em tudo, ó Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus irmãos, vamos dar início a um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2021, nós estudaremos aqui a lição Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então a lição já chegou, nós continuaremos a estudar a respeito dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo na igreja, como já estudamos no primeiro trimestre, vamos dar continuidade aos nossos estudos agora no segundo trimestre. E diz assim o texto de reflexão da nossa CPAD. Neste trimestre, o nosso propósito é estudar pormenorizadamente os dons espirituais e de serviços e os dons ministeriais. O que eles são, como buscá-los, identificá-los e exercitá-los. Esses dons são dádivas do Espírito Santo para a Igreja de Cristo. Por isso, não podemos cessar de buscá-los, achá-los e vivê-los. As nossas lições bíblicas são comentadas neste trimestre pelo pastor Elinaldo Renovato. Então, os irmãos que quiserem, puderem, tiverem acesso ao material através da nossa secretaria, compre a sua revista de escola bíblica para manter aí a atualização dos estudos, porque, se Deus quiser, dentro em breve estaremos novamente reunidos aqui no nosso templo para continuar os nossos estudos durante os próximos 90 dias. Amém? Então, nesse trimestre, estudaremos a respeito dos dons espirituais e dos dons ministeriais. E na lição 1, a lição de abertura, a
a lição diz assim: e deu dons aos homens. Este é a lição número 1. E deu dons aos homens. É a aula prefacial desse trimestre. O nosso textuário encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja, cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A nossa leitura bíblica está no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo de 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ainda diz mais o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Queridos irmãos, a nossa igreja e a nossa forma de pensar o cristianismo inclui a atuação do Espírito Santo na igreja, derramado nos corações de cada um dos membros, de cada um dos crentes que servem ao Senhor. E esse derramado Espírito Santo faz com que haja um transbordamento na vida do cristão e um revestimento de poder, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, com a manifestação inicial de um falar em línguas espirituais, numa linguagem espiritual. Mas há um passo adiante, além do batismo no Espírito Santo, que é posto para toda a igreja. É a procura pelos dons espirituais, dons que o Senhor concede à sua igreja. A manifestação dos dons do Espírito Santo acontece na igreja por meio dos filhos do Senhor Jesus que ali atuam. Ora, a nossa lição traz na sua introdução a definição de dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Ora, se nós observarmos nessa definição de dons à luz da teologia bíblica pentecostal, nós observaremos que os dons são manifestações, ou seja, o dom é dado ao crente, mas é a manifestação do Espírito através da vida do crente. Segundo ponto, além de ser a manifestação, ele é também sobrenatural. Não há como alcançar naturalmente os dons do Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque, por vezes, e aqui em algum outro lugar você ouve dizer, ainda mais nesse mundo pulverizado da internet, das redes sociais, cursos para se aprender
o dom como se fosse algo possível de aprender. Veja, não é um curso bíblico para aprimoramento do dom. Não, não é isso. É um curso para aprender o dom. Mas isso não é possível, porque o dom concedido pelo Espírito Santo, ele é sobrenatural. Ele é um presente de Deus para a sua igreja. Bom, esse dom sobrenatural, essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, concedida na vida do cristão, opera para o bem comum, para o bem da coletividade, para o bem da igreja. Então o dom, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, através do dom, não é um fim em si mesmo. É apenas uma ferramenta para o desempenho do trabalho cristão. E ela tem por objetivo a construção, o aprimoramento da igreja. Então tudo tem um objetivo. O dom não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que a igreja chegue à perfeição em Cristo Jesus. É também uma ferramenta muito útil e de auxílio à igreja no cumprimento da missão que o Senhor nos deixou para propagar o evangelho em todo o mundo. Então os dons são ferramentas utilizadas para a evolução da igreja e pregação do evangelho. Amém? Vamos lá para o ponto 1 da nossa lição, os dons na Bíblia. A nossa primeira parte aqui da lição é dividida em 3 subtópicos. Como eram os dons no Antigo Testamento, como a palavra trata os dons na Nova Aliança, no Novo Testamento, e um aspecto de ser um presente, uma dádiva para a igreja. Então são esses 3 pontos principais que são tratados aqui no primeiro título da nossa lição. Bom, os dons no Antigo Testamento, meus irmãos, eles eram tratados como uma dádiva. A palavra dádiva e dom, elas variam ali em sinônimos de um presente, de algo bom dado, concedido por alguém. Então, dar dádivas a alguém, dar um dom, dar um presente a alguém. Nesse caso, o dom vem de Deus para o povo da antiga aliança, para o povo de Israel. E ele não era dado de modo geral, genérico, pulverizado sobre todos, mas haviam alguns vislumbres sobre pessoas específicas. Os dons divinos eram concedidos, portanto, a pessoas peculiares, particulares, como a nossa lição traz, alguns reis, sacerdotes, profetas e outros. Então, havia uma limitação para o dom ser dado ao povo. Assim trata a palavra na antiga aliança. Quando nós vamos para o ponto 2, para enxergar como é o dom na nova aliança, nós percebemos que os dons, a partir do derramamento do Espírito Santo, conforme nós cremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, você, crente pentecostal, estudar a manifestação dos dons, deve saber de cor o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. E foram todos cheios do Espírito Santo. E foram todos cheios do Espírito Santo. Ali a palavra nos ensina, todos cheios do Espírito Santo. Há agora uma abrangência total. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. E falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós temos de observar que na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, há um derramar do Espírito Santo, e esse derramar agora fica disponível a todos. Não está mais restrito ao sacerdote, não está mais restrito a um profeta, mas todos podem ter os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. Bom, o Novo Testamento deixa claro que todos os crentes têm acesso
direto a Deus e através de Cristo Jesus. E por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Bom, aí aqui eu quero trazer um esclarecimento para a igreja. Observa que a nossa lição diz que todos podem receber. Não quer dizer que todos irão receber, mas podem. Há uma disposição, uma predisposição a receber os dons. Mas a palavra, através da palavra de Deus, nós podemos interpretar, e isso está na declaração de fé da nossa igreja, que os dons do Espírito Santo são restritos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo, ele não é obrigado a dar todos os dons para uma só pessoa. E, aliás, pela nossa experiência e à luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que não é assim que acontece. O Espírito Santo reparte na igreja a manifestação dos dons, de modo que a igreja, trabalhando em conjunto, em unidade e harmonia, possa andar como unidade, crescer como igreja, como um todo. Então a ideia da restrição do dom é, nós podemos receber, mas nós temos que buscar o dom, e o Espírito Santo só dará esse dom, esse presente na vida do crente para aquilo que for útil. Então não adianta, meu irmão, buscar o Espírito Santo de Deus, os seus dons, a sua manifestação do dom sobre a sua vida, para um dom inútil. Ou seja, algo que não vai aprimorar a Assembleia dos Santos. O Espírito Santo, ele não está aqui para atender o nosso ego. Não é este o objetivo. O objetivo é trazer à nossa vida bênçãos espirituais que possam nos tornar bênção. E agora eu quero te voltar lá para a antiga aliança, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão. E ele diz, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. O objetivo, desde a antiga aliança e também no Novo Testamento, é que nós sejamos uma bênção. Então, quando o Espírito Santo nos reveste com os seus dons, o objetivo é que você seja uma bênção na igreja onde você serve. Que você seja uma bênção na sua casa, que você seja uma bênção no seu convívio social. Amém? Terceiro ponto. A nossa lição nos diz assim, uma dádiva para a igreja. Veja, é um presente para a igreja. Os dons, eles são entregues para aperfeiçoamento da igreja. E a nossa lição, ela traz uma divisão, uma classificação didática. O que é didático, né? Didático é a ideia de você segmentar o pensamento geral para facilitar a compreensão e a absorção do conhecimento pelo aluno, por quem está aprendendo. Então, quando a nossa lição traz aqui que existem essas categorias de dons, ela não está dizendo que existe um dom que é superior ao outro, ou que alguém é mais importante que alguém dentro do corpo de Cristo. Não é isso. A ideia de dividir em categorias é de facilitar a compreensão. E aí existem 3 categorias. Os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Só para ressaltar para os irmãos, os dons ministeriais também são conhecidos como os dons do ministério quíntuplo, de Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas isso nós veremos mais calmamente logo adiante, tá bom? Então que fique claro que essa divisão, ela é apenas para facilitar a nossa compreensão. Bom, vamos analisar agora, com muita calma, o ponto 2 do nosso manual de estudos bíblicos, aí das lições bíblicas. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Então aqui é uma aula de introita, uma aula de abertura, para que os irmãos tenham uma visão geral sobre a manifestação dos dons sobre a igreja. Ao longo desse trimestre nós vamos
descer facilmente, aprofundar mais em cada um desses temas. Por exemplo, quando formos falar dos dons ministeriais, haverá uma aula para tratar de cada dom ministerial. Vai ter uma aula para falar do pastorado, uma aula para falar do profeta, enfim, vai ter uma aula para tratar de cada um dos dons. Então hoje é uma noção prefacial, introdutória. Os dons de serviços, os dons espirituais e os dons ministeriais. Bom, os dons relacionados ao serviço cristão. A palavra do Senhor, no texto inaugural que nós lemos, em Romanos, capítulo de número 12, do versículo 6, 7 e 8, ele traz alguns dons para elucidar essas questões, dizendo assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que ela seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Nesse rol de dons que o apóstolo Paulo nos apresenta, existem o que nós chamamos de dons de serviço, ou os dons de ofício diaconal, de trabalho, de ministério. E é interessante, porque a nossa lição apresenta esses dons, chamando os dom de ministério, o dom de exortação, o dom de repartir, o dom de presidir. Então nós temos aí 4 dons de serviço. Esses dons, eles estão relacionados em prol do outro. É um dom diretamente exercido em prol do meu semelhante. Esse dom, ele deve ser usado em benefício da igreja de Deus na terra. E aqui, meu irmão, eu quero que você pare e pense. Bom, os dons do Espírito, segundo eu informei, está na nossa declaração de fé, são restritos. Eles não são entregues a todos aleatoriamente. Não. Você tem que buscar o dom e o Espírito Santo te dá para o que for útil. Então, é muito bom nós sabermos disso. Mas quando nós vamos olhar para a descrição que está em Romanos, surge uma primeira dúvida, um primeiro pensamento. Ora, se eu tenho que buscar o dom, significa que eu posso não ter dom nenhum. E aí, se o Espírito Santo não me der nada, eu não tenho dom. E aí é fácil eu não trabalhar, eu não fazer nada e me tornar um crente acomodado, cômodo, sem prestar um serviço ao Senhor. No entanto, quando o apóstolo Paulo traz o rol de Romanos capítulo 12, nós conseguimos observar que esses dons, eles podem ser exercidos na igreja. Surge em nós. Não há desculpa para nenhum cristão não repartir, não exercer o ministério da misericórdia, não exercer o ministério da exortação ou da consolação, do encorajamento. Não há razão para que não exerça um ofício diaconal, e aqui eu não digo de ser diácono da igreja, mas a palavra diáconos, ela quer dizer servir no pó, servir com a boca no pó, servir com humildade à igreja. Todos nós podemos trabalhar para o Senhor, trabalhar para o corpo de Cristo, exercendo os dons de serviço. É óbvio que quando o apóstolo Paulo escreve aqui, como a concessão de dom espiritual, o que nós entendemos é que existem pessoas que recebem um dom e isso avulta nela, isso levanta. É uma característica singular. Quem tem esse dom de socorro ou dom de auxílio ao próximo, dom de misericórdia, é algo que avulta, é uma pessoa que acaba se destacando no exercício desse dom. O que não quer dizer que nós estejamos impossibilitados de trabalhar no exercício da misericórdia, ou trabalhar no exercício do repartir, ou trabalhar
auxiliando na exortação, no encorajamento, numa palavra de ânimo para os nossos irmãos. Então, meu querido, você tem que ter ciência de que os dons do Senhor estão postos à igreja para nós alcançarmos dele. Traga à sua memória a parábola que Jesus Cristo contou dos talentos. Lembre-se que ele deixou um com 1 talento, outro com 2 talentos e outro com 5 talentos. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1, com medo, enterrou o seu talento, enterrou o seu presente, e não granjeou com ele o lucro que era esperado para o seu Senhor. Então, os dons, meus irmãos, são presentes que o Senhor nos deu para trabalhar, não pode ser enterrado. E você tem pelo menos um dom a partir dessa perspectiva bíblica da parábola dos talentos. Use o seu dom em prol do reino de Deus. Ponto 2 da nossa lição. Conhecendo os dons espirituais. Ora, o apóstolo Paulo, quando abre o capítulo 12 de 1 Coríntios, de antemão, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, o termo ignorante aqui não é de ser bruto, rude, mas é de ignorância de conhecimento. Quer dizer que o apóstolo Paulo está falando com eles assim: não quero que vocês sejam incautos, faltos de conhecimento a respeito dos dons espirituais. E aí ele traz uma lista desses dons espirituais, dizendo: palavra da sabedoria, pode anotar aí no seu coração, no seu caderno de estudos, ó. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas. São os 9 dons relacionados na carta do apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 12. E aí o apóstolo Paulo, eu quero chamar a sua atenção, se você puder abrir a sua Bíblia, em Coríntios capítulo 12, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 12, e observar o que não veio na nossa lição no texto bíblico, quando nós lemos o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Bom, eu quero trazer aqui uma informação talvez nova e desconhecida para você, porém conhecida por muitos. Nós temos do apóstolo Paulo 2 cartas enviadas à igreja de Corinto. A primeira e a segunda carta. E as buscas por saber a origem desses textos sagrados levaram os arqueólogos e os biblicistas a acreditarem que existiam 4 cartas do apóstolo Paulo, e que 2 se extraviaram e que 2 chegou às nossas mãos. E parece que há um texto falando de diversos assuntos, e essa é a ideia do apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios. E quando você pega um texto dele, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, a carta tem começo, meio, fim, ela tem um sentido lógico de alguém que está escrevendo um texto só, integral. No entanto, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, ela trata de diversos assuntos. Ora, ele está tratando sobre pecado de adultério, incesto, de repente ele já muda para falar de dons espirituais, e ele trata da ressurreição no capítulo 15, enfim, ele trata de diversos assuntos. E a ideia é que o apóstolo Paulo não escreveu uma carta inteira aos Coríntios, mas ele escrevia pequenas cartas
e essas pequenas cartas foram sendo juntadas e tornou um texto só. Então eram pequenos indicativos apenas. Então o apóstolo Paulo ficava sabendo de uma dificuldade que estava tendo lá na igreja de Corinto, e ele escrevia uma pequena carta para resolver aquele problema pontual. Por isso que ela é uma carta doutrinária para a igreja. Que o apóstolo Paulo está resolvendo problemas práticos que estão acontecendo ali dentro da igreja de Corinto e que nos serve de padrão até os dias de hoje. Então por isso que quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vê ele tratando, por exemplo, aqui no capítulo 11, ele está falando da ceia do Senhor, e de repente ele muda totalmente para falar de dons espirituais. É porque a ideia é que ele escreveu diversos textos que foram sendo juntados. Essa é a ideia muito aceita entre os teólogos e os biblicistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, quando vai escrever a respeito dos dons, ele dá uma travada na igreja de Coríntios. Por quê? Ele estava com um problema muito sério lá. Quando nós lemos o versículo 2 e 3, nós entendemos o que estava acontecendo lá. A manifestação dos dons, do carisma, que a igreja pentecostal acredita, para a igreja de Corinto era muito parecida com a manifestação que eles tinham dentro do paganismo. Então eles estavam confundindo a manifestação do Espírito Santo com aquele culto pagão do templo dos ídolos antigos, da escravidão. Veja que o apóstolo Paulo diz no versículo 2: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. O apóstolo Paulo está ensinando a respeito dos dons espirituais, ao mesmo tempo que está afastando uma falsa doutrina de idolatria que estava entrando dentro da igreja. Então veja a importância desse texto. É considerado um texto de apologia, um texto de apologética, de defesa da fé. O apóstolo Paulo está mostrando o uso correto do dom para afastar aqueles que pensavam que continuavam servindo aos ídolos pagãos. Ou seja, a pessoa tinha mudado de religião. Ela não tinha se convertido. Ela acreditava que estava tudo igual como era antes. E o apóstolo Paulo entra com essa palavra para mostrar a diferença entre servir ao Senhor e antes, a vida passada, servir aos ídolos. E isso a nossa lição traz muito bem quando ela aponta aqui no ponto 2, né? Conhecendo os dons espirituais, o rol dos dons, e já no segundo parágrafo, o pastor Elinaldo Renovato já nos traz aqui que ele estava falando da vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Por quê? O dom, primeiramente, ele é um presente de Deus para a igreja. Muito bem. Dentro da igreja, o dom tem um objetivo, que é servir a igreja e edificar a igreja, exortar a igreja, consolar a igreja. De modo geral, é edificação e aperfeiçoamento dos santos. No entanto, para exercício desse dom, a Bíblia Sagrada deve ser o manual de instrução. Nós não podemos ser ignorantes quanto aos dons. Nós temos que aprender a usá-los de modo correto, de modo certo. Por isso, à luz da palavra de Deus, nós devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Também no outro ponto, diz assim: o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada de utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. E aqui, meus irmãos, eu peço licença para fazer um adendo e um comentário. Ora, o que são práticas condenáveis no culto? O meio pentecostal, por acreditar na manifestação dos dons hoje, na atualidade dos dons, ela tornou-se um terreno fértil para os falsos profetas, falsos pregadores. Ela se tornou um terreno fértil para difusão de heresias.
devido a acreditar na manifestação dos dons. Porque muitas pessoas, ao acreditar nos dons espirituais, acabam de algum modo abandonando as Escrituras, abandonando o ensino correto das Escrituras, e a partir daí passam a viver a vida por pura revelação do Espírito, que na verdade não é revelação, é revelamento, porque o Espírito, ele nos guia pela palavra. Então a pessoa passa a viver de profecias ou profetadas. A pessoa passa a viver de visões, que não são visões, são visagismos. A pessoa está vendo o que Deus não está mostrando. Enfim, e isso acaba conduzindo muitas igrejas do movimento pentecostal a práticas condenáveis no culto. No trimestre passado, o evangelista Thales Vilas, nos ensinando, lembrou daquilo que ficou conhecido como o movimento de Toronto, ou o avivamento de Toronto. E dentre muitas coisas que aconteciam lá na igreja de Toronto, as pessoas recebiam uma unção especial de serem animais. Então elas recebiam uma unção do Espírito Santo, uma unção de animais. E aí no meio do culto, alguém começava a uivar como um lobo. E o outro a grunhir feito um tigre. E o outro a rugir feito um leão. Bom, isso parecia um comportamento muito estranho. Até que alguém começou a latir feito um cachorro. E alguém começou a miar feito um gato. E aí a coisa foi ficando pior. A ponto de que as pessoas começaram a andar de quatro mesmo, andar em quatro, de joelhos, né, andando de quatro, imitando um leão, um gato, um cachorro. E a coisa só foi piorando. Chegou ao ponto das pessoas colocarem coleira, e o outro ficar segurando ela, porque ela estava na unção do cachorro. Isso no meio do culto, irmãos. E o culto acontecendo. E aquilo parecia uma selva. Era um latindo para cá, e o outro fazendo som de primata para o outro lado. E era uma bagunça. Práticas condenáveis no culto. Bom, o tempo revela a verdade. Um dos autores daquele movimento ficou doente e numa cama de hospital ele parou para refletir. E depois ele deu uma entrevista que a reflexão que ele fez estando ali parado, sem poder frequentar os cultos, que ele achava extremamente animados e pentecostais, ele começou a pensar que eles não estavam obedecendo a palavra. Não havia leitura bíblica, não havia escola bíblica, não havia instrução bíblica. Havia apenas movimento e barulho. Então ele começou a ler a Bíblia ali naquele hospital. E caiu a ficha nele. E ele pensou, por que é que Deus criaria o homem para dominar a criação e depois daria um espírito para humilhá-lo, comparando-o aos animais, fazendo ele ter um comportamento de um cão, de um cachorro, de um gato, de um leão, não importa. Então ele percebeu o quanto aquilo era antibíblico, o quanto aquilo era herético, feria as Sagradas Escrituras. Mas veja, irmãos, ele só teve consciência disso quando ele foi para a palavra. Então o estudo correto da palavra é que nos conduz a uma vida de santidade e de uso dos dons espirituais de modo correto. Assim, impedindo que surjam práticas condenáveis no culto. Condenável, irmãos, porque eram práticas heréticas, era heresia. E aquilo fez mal para a igreja pentecostal lá do Canadá. Fez muito mal, tá bom? Então fica aí o remédio aplicado. Nosso paradigma, irmãos, sempre será a Bíblia Sagrada. O dom, ele existe, deve ser manifestado e usado na igreja, mas a palavra é o nosso referencial.
Ponto 3, os dons ministeriais. Então, nós já falamos dos dons de serviços, você pode servir ao Senhor. Nós falamos dos dons espirituais, apenas a lista de 9 dons constante de 1 Coríntios capítulo 12, mas temos outras listas e nós em breve veremos. E agora vamos falar sobre os dons ministeriais, que estão, como eu já disse, em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bom, os dons ministeriais estão inseridos dentro do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, que fala sobre a unidade da igreja. A unidade. Isso é interessante, porque nós lemos aqui no nosso texto áureo o versículo número 8, capítulo 4, 8 de Efésios, que Deus deu dons aos homens. E qual é o assunto geral do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios? É a unidade da igreja, a unidade da fé. E ele ministra, portanto, aí no versículo 11, o que nós chamamos de dons do ministério quíntuplo, ou os dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Bom, estes o Senhor deu para trabalho na igreja, para ministério. O Senhor deu estes ministros para a igreja, para servi-la com zelo e amor. Então o Senhor Deus deu estes para orientar a igreja. Vamos lá, meus irmãos. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Bom, os doutores, os mestres, são os que ensinam a palavra num dom específico. O dom do ensino para trazer luz aos textos sagrados. Guiados pelo Espírito Santo, eles nos orientam através da Bíblia Sagrada. O pastor é aquele que pastoreia o rebanho. Ele tem de saber ensinar, pregar, cantar, visitar, cuidar da igreja, mas o dom que o Senhor deu a ele é o dom de apacentar as ovelhas, de ter esse cuidado com o rebanho do Senhor. O evangelista, ele tem por função propagar o evangelho, fazer a obra de Filipe, lá de Atos dos Apóstolos, que pregava com grande eloquência a palavra do Senhor, de anunciar o evangelho. Os profetas aqui, constantes, são diferentes dos profetas da Antiga Aliança. Porque na Antiga Aliança, a profecia trazida pelo profeta tornou-se canônica. Ou seja, era a palavra de Deus e serve de guia para a igreja. O profeta de hoje, primeiramente, é aquele que abre as Sagradas Escrituras e prega, trazendo a palavra revelada aos nossos corações. Toda pregação, ela tem aquilo que nós chamamos da palavra logos, que é a palavra lida, a palavra primeira, e a palavra rema, que é a revelação. O pregador, pelo Espírito Santo, traz uma aplicação prática sobre a nossa vida. E aquilo ele faz por meio da revelação do Espírito Santo, e neste momento ele está sendo profeta de Deus. Como crente pentecostal, nós acreditamos também no dom espiritual de profecias. Essa sim, a pessoa recebe uma revelação particular a respeito da vida de um crente, a respeito de um acontecimento futuro, e é uma guia específica na vida de uma pessoa. Mas não se torna regra, ela não se torna bíblica, ela não é canônica, ela é apenas e deve ser embasada nas Sagradas Escrituras. Tá bom? E o dom de apóstolos, que nós veremos especificamente numa aula sobre o apostolado que ficou na igreja do primeiro século. Então, eu sempre digo, quanto ao dom apostólico, nós somos cessacionistas. O que quer dizer isso?
nós acreditamos que ficou na era apostólica, ou seja, no primeiro século. Esse dom não é mais manifestado nos dias de hoje. E eu explico o porquê. Por quê? Porque lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, quando foi substituir Judas Iscariotes, aquele que havia traído o Senhor, ele colocou algumas regras. E dentre elas, ele colocou o regramento de que a pessoa, para ser contada entre os apóstolos, deveria ter participado do ministério terreno de Cristo e ter visto a sua assunção aos céus. Desde o dia que ele se manifestou até o dia em que ele foi arrebatado aos céus. Portanto, irmãos, não há como alguém nos dias de hoje atender esse requisito bíblico, que para nós é doutrinário. Então o apóstolo Pedro, quando ele coloca esse requisito para ser apóstolo, ele fechou a porta. Ele fechou a porta. Então, esse dom apostólico, ele existe, mas ele fechou na era, chamada Era Apostólica, ainda no primeiro século da história da igreja. Tá bom? Enfim, estes dons ministeriais que foram entregues aos ministros para servir a igreja com zelo e amor, devem ser exercidos com uma ideia de congregação, nunca com uma ideia, uma perspectiva centralizadora, sacerdotal, como era no Antigo Testamento. Irmãos, a nossa igreja, ela é de confissão pentecostal e administração eclesiástica congregacional. O que quer dizer isso? Nós não somos uma igreja episcopal, que tem um bispo que concentra todo o poder nele. Não. A nossa igreja ela é congregacional. A congregação é quem faz tudo. Então observa, na nossa congregação, os hinos são congregacionais. O louvor é cantado por toda a congregação. Mas na nossa liturgia pode, eventualmente, um irmão louvar ao Senhor com um hino avulso no culto? Pode. Mas a regra é congregacional. Os hinos da harpa são congregacionais. O ministério de louvor convida a igreja, a congregação, à adoração. Então, a participação nos recursos da igreja é todo congregacional. É a igreja quem doa, que dizima, para que a igreja evolua. A administração é exercida por um corpo, pela congregação dos santos. Então, porque nós não temos essa visão centralizadora de um sacerdote como é na antiga aliança. A nossa perspectiva é de congregação, de que todos podem participar, ok? Então, o pastor está diante da igreja exercendo um ministério. É interessante que o pastor serve a esta congregação. Ele não manda na congregação, ele não é um senhor feudal, dono da igreja. Não, não é isso. O pastor exerce uma autoridade espiritual de coordenação, mas o principal trabalho dele é servir a igreja. E aí eu digo dos pastores, dos doutores, dos evangelistas e dos profetas, que são os pregadores da palavra do Senhor. Tá bom? Meus irmãos, por fim aí caminhando para o ponto 3 da nossa lição. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Os dons são importantes, a diversidade de dons e a autossuficiência e humildade. Bom, nós tínhamos um problema sério lá em Corinto, além de pensar que o culto pagão era parecido com o culto cristão e que, portanto, era tudo a mesma coisa. Eles ainda tinham uma ideia de que um era maior do que o outro. E essa ideia entrou dentro do movimento pentecostal. Como diz aqui o nosso autor, muitos crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum tipo de dom. E, lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Mas não deve ser assim. Os dons são entregues de modo diverso e devem ser usados pela igreja com uma diversidade e unidade. Ou seja, cada um exerce uma função diferente, mas um não é superior ao outro. E no ponto 3 fala da autossuficiência e humildade. Ora,
Nós não podemos, meus irmãos, nos orgulhar e nos portarmos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons. Mas temos que ter humildade e temor ao Senhor. Porque o uso do dom não pode ser com orgulho, visando uma exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor. Veja, usar o dom e se exaltar pelo dom que Deus deu é um pecado. Nós temos que usar o nosso dom com um coração sincero, transbordante de alegria e com amor ao próximo. O objetivo do dom é servir ao Senhor e servir ao próximo. Amém? Que o Senhor Deus possa te abençoar nesse trimestre. E agora, para concluir a nossa lição, eu quero reafirmar aqui o que traz o nosso escritor, quando ele diz que esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum aspecto que apontam que os dons deixaram de existir. Meus irmãos, os dons não se encerraram no primeiro século da igreja, junto com a era apostólica. Eles são manifestos aos nossos corações ainda no dia de hoje. E eu espero que você acredite e busque os dons, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina assim a respeito da palavra dos dons. Capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, ou seja, buscai os melhores dons. No capítulo 13, ele fala do amor, porque o amor é o tempero de todos os dons. E no capítulo 14 ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então é uma obrigação que nos é imposta. Dobrar o joelho, orar, jejuar e buscar os dons espirituais. Pois o Espírito Santo a todos pode dar, dentro da sua multiforme sabedoria, para que a igreja cresça e se aperfeiçoe. E você, querido irmão, que já recebeu o dom espiritual, que você possa utilizá-lo nunca para exaltação pessoal, mas para crescimento espiritual e solidificação da igreja, para crescer em perfeição e adoração ao Senhor. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração. Não perca uma aula desse trimestre tão rico que será a respeito dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Que você possa ter entendimento sobre cada dom e a manifestação deles na vida da igreja. Amém? Vamos orar para caminharmos para o encerramento da nossa aula. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta aula tão abençoada, por este momento de aprendizado da Tua Palavra. Ensina-nos, ó Deus, Teu manjar. Ensina-nos, ó Pai, a Tua Palavra. Senhor, dai-nos um domingo abençoado em família. Cuida de nós, Senhor, para que possamos estar sempre debaixo das Tuas bênçãos, longe do pecado, Senhor, e agarrado ao Teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos e um excelente domingo. Fiquem todos na paz do Senhor.